Apagar das luzes do ano passado, o governo editou uma medida provisória, contrapondo-se à matéria já legislada pelo Congresso sobre a desoneração das folhas de pagamento de vários setores da economia. Evidentemente, isso causou no Congresso um mal-estar profundo, que ainda está sendo digerido no momento em que esse programa aqui está indo ao ar. Não sabemos exatamente como isso vai evoluir, mas nós já sabemos como o governo lidou do ponto de vista político com a esperada resistência parlamentar. Disse a eles o seguinte: eu subo ao STF e lá eu ganho. Olha, é uma coisa que ele pode vir a fazer, né? Vou partir desse ponto, inclusive para chegar nos pontos anteriores que tanto a Carolina como o Oscar trataram, e eu acho que há uma certa convergência entre o que eu penso e o que eles disseram, mas eu queria colocar algumas nuances aqui em relação a isso. Bem, com respeito a essa medida provisória, acho que o governo fez uma jogada estratégica nesse caso, que era a seguinte: fala, bem, se encerrou essa discussão em princípio, mas eu gostaria de persistir nela. E aí tinha um problema jurídico posto, qual seja, isso foi dito inclusive pelo ministro Fernando Haddad, há um princípio da anualidade tributária. Se eu não aprovo certas normas de mudança tributária agora, nesse ano, elas não vão poder vigorar no ano que vem. E se ele queria permanecer nessa discussão para poder ainda fazer valer essas normas tributárias que beneficiam a arrecadação em 2024, ele não tinha muita escolha que não fazer por meio de medida provisória do ponto de vista formal. Então, acho que fez isso. Claro, isso tem um custo, e é um custo político alto, gerou essa reação do Congresso perfeitamente compreensível e justificada. Afinal de contas, como você bem lembrou, já tinha o Congresso aprovado, o presidente já tinha vetado, o veto tinha sido derrubado. Por que insiste tanto nisso? E a medida provisória? Então, só que a medida provisória tem um elemento aí paradoxal. O ideal era mandar um novo projeto de lei para voltar a discutir. Por outro lado, se ele quer ainda ter esses recursos em 2024, o projeto de lei não resolvia esse problema. Então, correu o risco. Mandou a medida provisória, vai pagar o custo político. Não sei se ele pretende, perdendo eventualmente essa parada, elevar ainda mais a aposta e ir ao Supremo nesse caso, porque ele envenena, em grande medida, a sua relação com o Congresso. Isso, a despeito da gente ter, acho que o Oscar colocou aqui uma palavra que se adequa muito para explicar esse problema, que há um alinhamento maior realmente do Supremo Tribunal Federal com o Executivo do que do Supremo com o Congresso e do Executivo com o Congresso. Há um primeiro elemento aí que é um elemento de inércia. Ou seja, esse Supremo é um Supremo que foi tremendamente atacado durante o governo Bolsonaro. O governo Lula, no que assume em boa medida justamente para refrear esse ímpeto autoritário que estava presente no bolsonarismo, que passava por estressar as relações com as instituições o tempo todo, mas um estressamento que vinha ocorrendo muito mais na relação com o Supremo e eventualmente com governos subnacionais do que propriamente com o Congresso, porque é uma relação que ele, em boa medida, pacificou na segunda metade do mandato, quando aderiu ao Centrão, acho que é muito mais o governo aderindo ao Centrão do que o oposto, e manteve a lógica do Bolsonaro de abdicação de liderar uma coalizão no Legislativo. Primeiro porque não a formou, depois porque quando a teve, ainda que passivamente, aderindo a essa coalizão, abdicou de liderá-la. Deixou isso nas mãos do Arthur Lira, principalmente, e alguma medida do Rodrigo Pacheco, mas enfim, das duas lideranças das casas legislativas. Essa inércia se mantém. Ou seja, o Executivo que assume não vai abdicar de tentar liderar uma política legislativa, e aí ele tem um Congresso muito hostil, porque mudou institucionalmente, né? A gente tem todas essas mudanças que desde 2015 vem acontecendo com relação às normas orçamentárias, né? Das emendas que se tornam impositivas, depois do orçamento secreto que cai no Supremo, mas depois é substituído por um arremedo dele que não muda fundamentalmente as coisas. Congresso muito mais empoderado, muito mais à direita do que sempre houve. Para um presidente de esquerda, isso complica mais o jogo. E, ao mesmo tempo, o presidente de esquerda que não tem essa relação tão complicada com o judiciário. Né? Porque tem a inércia do judiciário também, que sai daquela situação difícil com o executivo para uma relação muito mais tranquila, e mais, uma relação em que há pontos em comum. Não só substantivos, o Oscar aqui apontou vários deles, mas também formais, procedimentais. Então, é um jogo mais facilitado do que era antes com o judiciário, mas que é ainda um jogo muito difícil com o legislativo.